Como funciona a gagueira? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor, e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar, tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado, Altair. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Ponto G. Olá, eu sou Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G, um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Ponto G, assine e escute. Obrigada e até lá! E a gente chega então, Altair, ao momento Alura dessa semana. E o que temos? O Alura é o nosso parceiro, como você bem sabe, uma plataforma brasileira de cursos online. Muito bom, mais aliás. de 900 cursos disponíveis, entre eles mais de 50 cursos de gestão e marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão, Altair. É uma espécie de Netflix dos cursos, não é isso, Altair? Ótimo. Você paga uma só matrícula e tem acesso a todos os cursos de uma vez. Ouvinte do Naruhodo, como vocês sabem, tem desconto especial na matrícula do Alura. 10%. Mas esta semana, Altair, não assine. Ah, é? Por quê? Não assine. Por quê? Por quê? Porque semana que vem é Black Friday. Ah, é verdade. E a gente vai ter um desconto ainda maior do Alura. Ah, que beleza. Então assim, não compre carro, quer dizer, não compre curso online esta semana. Ah, ótimo. Tá? Deixa pra semana que vem, aguarde o anúncio que a gente vai fazer na semana que vem, na Black Friday do Alura. E aproveita e ouça o episódio de Naruhodo sobre o Black Friday. É isso aí. Altair, temos pergunta de ouvintes hoje, Altair. Muitos ouvintes. Essa é uma das perguntas que ficou represada. Temos muitos ouvintes... Recorrentes. Aqui, Altair. Por exemplo, o Guilherme Silva, que tem 23 anos e é estudante de engenharia de produção de São Paulo, capital, pergunta: vocês saberiam explicar o porquê de algumas pessoas serem gagas?
Além disso, eu já ouvi histórias de pessoas gagas que perdem a gagueira quando estão cantando. Por que esse tipo de coisa acontece? A Carol Posse, de 20 anos, estudante de engenharia elétrica em São Paulo, capital também, pergunta: desde pequena eu sofro com uma condição chamada disfemia, mais conhecida como gagueira, e nunca entendi muito bem como ela funciona e pude perceber que tenho muito mais dificuldade de falar quando estou nervosa ou ansiosa. Então pergunto, afinal, o que causa a gagueira? Há tratamento? E quais são os fatores que a intensificam ou atenuam? Há alguma relação com o idioma que eu estou falando? Também o Felipe Kaminski Riffel, que tem 17 anos e escreve de Itapema, Santa Catarina. Recentemente me surgiu uma dúvida a respeito do poder do canto em suprimir alguns aspectos da fala. Há uma certa impressão popular de que se cantar pode suprimir o sotaque de uma pessoa e até a gagueira no caso de gagos. Já li reportagens dizendo que há pesquisas que comprovam essas correlações, porém eu fico na dúvida se esses estudos são verdadeiros. E caso sejam, qual a explicação por trás desses fenômenos? E o Luciano Santos, que tem 43 anos, é de Joinville, Santa Catarina, programador de sistemas, e pergunta o que causa a gagueira também, porque ele começou a ficar gago por volta de 15 anos de idade e diz que desde então ele tem fases de maior ou menor fluência na fala. Geralmente o estresse e a ansiedade pioram a gagueira dele, mas isso não é uma regra, ele diz. Ele já procurou ajuda de fonoaudióloga, mas sempre sem êxito. Gustavo Cavalcante também pergunta sobre a gagueira. O Venilson Costa, que é de Macapá, Altair. Primeira vez, eu acho. Amapá. Eu também não lembro de ter recebido e-mail de pessoal do Amapá. Ele diz que o sobrinho da minha namorada fala 2 línguas, o português e o francês, sendo que a segunda é agora a língua que ele mais usa, já que ele mora na França, e usa o português somente quando liga para a tia ou a avó aqui no Brasil. Só que ele é gago quando fala português, e isso desde criança. Mas quanto ao francês, não, ele fala sem gaguejar. Como pode ser gago no idioma de nascimento, mas não ser gago no idioma estrangeiro? E o André Oliveira, que tem 23 anos e é de Manaus, Amazonas, ele diz o seguinte: já assistiram o filme O Discurso do Rei? Ele retrata o rei George VI, que era gago. Eu também sou gago, mas não tanto quanto ele. O filme retrata situações curiosas como tratamentos absurdos, como colocar bolas na boca e tentar falar com a bola dentro da boca. E o rei não gaguejar se não ouvisse a própria voz ou cantasse. Assim, eu gostaria de saber por que diabos as pessoas gaguejam e por que alguns gagos não gaguejam quando cantam. Altair, muitos ouvintes. Interesses do Brasil inteiro, hein? O Brasil inteiro interessado na gagueira. Mas as dúvidas, elas estão circulando aí em cima de perguntas comuns. Isso, exatamente. Por isso que agrupamos todas elas. Então assim, como é que ela funciona? Se existe uma relação entre não gaguejar e o fato de cantar, se existe uma relação entre a gagueira e você falar diferentes idiomas, né, e você gaguejar em um idioma e não gaguejar em outro, por que é que isso acontece? Sim. Enfim, Altair, o que é que a ciência já pode falar sobre esse assunto? Várias coisas. Inclusive, assim, até justificando, né? Esse episódio é um episódio bem óbvio de ser feito, porque é um tema muito comum, muitos ouvintes perguntaram, mas eu resolvi segurar ele, pensar sobre ele até agora, porque tem vários outros episódios relacionados com esse, que podem complementar muito bem, tá? Por exemplo, o episódio Naruhodo 130, que era por que a gente põe a língua para fora quando faz movimentos, né? Atividades motoras. Tem o Naruhodo 166, que é porque as pessoas são desastradas. E tem o Naruhodo 173, que é sobre cacoetes. Tá? Esses 3 complementam muito a questão da gagueira. Tá? Só que eles não dão causas, as causas da gagueira. A gagueira tem causas diferentes, mas o mecanismo é parecido. Tá? Mas, antes disso, tem aspectos culturais muito interessantes da gagueira. Porque a gagueira surge a partir da linguagem. Então ela é muito antiga na nossa história. Várias personalidades foram gagas, né? Então, Newton, por exemplo, ele era gago. Newton era gago. Olha só. Né? O próprio rei George VI, né, que tem um filme Discurso do Rei, muito interessante, para ver como funciona e tal. Mas
tem uma pessoa mais importante ainda que todas elas para a história da cultura ocidental, que era a Gaga. Né? E para isso vamos fazer uma pequena dramatização de como a gagueira funciona desde tempos imemoriais. Então, pedirei ao nosso querido locutor, a voz de locutoral, Ken Fujioka, para representar um dos personagens mais importantes da cultura ocidental. Seria essa pessoa o presidente de uma agência de publicidade nos anos 80? Não. Seria Deus, né? Então, Ken Fujioka representará Deus aqui, falando com Moisés, num excerto da Bíblia, que é o livro do Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 18. É uma hora em que o Moisés está no alto do monte e Deus está falando com ele. Era a época do Êxodo mesmo, que os judeus estavam lá no meio do deserto, 40 dias e tal, e Deus foi falar com Moisés. Veja o que aconteceu. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Então foi Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vive. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Então, quem gostou de se representar Deus? Primeira vez no Naruhodo. Gostei mais de representar Moisés. Pois é. Coitado, desde tempos imemoriais, pelo menos 2000 anos, os gagos sofrem. Né? Então, assim, resumindo a história, os judeus estavam lá no deserto, Deus chegou pra Moisés e falou: Ó, você tem que levar minha palavra pros caras. Aí ele falou: Mas minha língua é pesada, eu não falo direito. Como é que eu vou falar com os caras? Eu sou gago, Deus. Então, eu não consigo, né? Eu não saio, né? E aí Deus ficou pistola, chegou pra ele: E o seu irmão que fala bem? Então eu vou mandar o seu irmão, e quem vai fazer as coisas de verdade é você. Então você vai se sacrificar porque você não sabe falar. É o seu irmão que vai, Arão. Tanto é que na história não se deu bem e Moisés se ferrou, né? Olha lá. Então, vê na Bíblia, porra, nem Deus tem perdão dos coitados dos gagos. Deus não perdoa os gagos. O Deus do Velho Testamento, tá? Então isso é importante. Depois ele ficou bonzinho, mas no Velho Testamento, misericórdia. O Deus do Velho Testamento é o Deus raiz. É o Deus, não é Nutella não. Nossa. Então veja que no ideário ocidental, principalmente, né, tem-se um preconceito total às pessoas com dificuldade de fluência verbal, porque a linguagem verbal é algo muito importante para as relações e tudo mais, né? Então, lembrando no caso da Bíblia, uma cultura muito presente ali era a cultura grega, né, a cultura romana, e como as pessoas, os cidadãos gregos, eles eram muito bem vistos por uma capacidade de oratória e retórica muito boa. Hoje ainda se tem muito preconceito contra pessoas gagas, mas na época da Bíblia era mais ainda. Porque era importante para você ascender socialmente, ter uma fluência verbal adequada. Porque, a linguagem oral era a linguagem predominante. Isso, né? Você tinha pouca escrita, as pessoas liam pouco, então para convencer, né, persuadir, era importante a linguagem verbal. Mas, no entanto, já dando evidências, começando, não existe zero relação entre a presença de problemas de fluência verbal ou gagueira e QI, funções cognitivas menos desenvolvidas, não existe nenhuma relação, tá? Não tem nada a ver. Por isso esses outros episódios do Naruhodo são úteis. Então, por exemplo, no Naruhodo 166, que a gente fala de pessoas desastradas, né? Pessoas que são naturalmente desastradas, elas não têm nenhum outro problema além disso, né? E a gente comenta muito bem naquele episódio que tem questões, tem vieses. Então, por exemplo,
muito mais homens, proporcionalmente, são desastrados do que mulheres. Sim. Só que as mulheres desastradas são percebidas como desastradas. Porque tem uma questão social de esperar que as mulheres sejam mais graciosas e tudo mais, e os homens, se ele se morrer, morreu, né? Tipo, não tá nem aí. Outra coisa importante, a questão do cacoete, né? Quando a gente estuda o cacoete. Cacoete é uma coisa que acontece com o desenvolvimento. Então, às vezes, numa fase do final da infância, começo da adolescência, você desenvolve um cacoete, eventualmente ele some. O cacoete grave pode evoluir para a síndrome de Tourette, a gente já comentou, que aí é uma questão grave. A gagueira, ela, apesar de não ter o mesmo mecanismo, ela é meio parecida. Ela acontece, em geral, ela começa em crianças de 3 a 5 anos, elas começam a enrolar a língua ou dificuldade de falar algumas palavras, o que é normal. E eventualmente isso some. Então você tem crianças com 3, 5, 7 anos que começam ou ter problemas para falar palavras, ou troca letras, ou faz muitas pausas. Sim. Tá? Mas eventualmente, conforme o cérebro vai maturando, isso some. Na maioria das crianças é o que acontece. Isso. Só que esse fenômeno de você ficar um pouquinho gago é presente em 20% das crianças. Então, um quinto das crianças vai ter alguma coisa. Tá? Mas depois desses 20%, 3/4 delas, 75%, melhoram depois, espontaneamente. É uma questão de maturação do cérebro mesmo. Tá? No entanto, esses outros 25% que não melhoram, podem desenvolver algum sintoma ligado, o nome técnico, né, do DSM-5, é a desordem da fluência verbal infantil. Tá? Esse é o nome bonito da gagueira. É os 25 daqueles 20. Isso. São 25%, dentre 20% das crianças que desenvolvem algum problema de fluência verbal, 25% delas, isso vai ficar persistente, tá? E aí tem diferentes níveis, e a gagueira se apresenta de diferentes formas. Então, como muitos dos nossos ouvintes comentaram, você tem a gagueira nervosa, que muita gente tem, inclusive, mas as pessoas que só têm gagueira nervosa não são gagas. Tá? Ah, não? Não. Então, assim, por exemplo, você vai falar em público, e aí você gagueja. Sim. Em todos os outros momentos você fala bem, menos naquele, isso não é definição... Considerado gagueira. Não. É só um nervoso, né? A ansiedade mesmo que uma maneira de você manifestar esse nervosismo, isso, simplesmente. E lidar com a tensão, né? E aí você tem a gagueira espontânea. A gagueira espontânea é essa, mais ligada a um problema de fluência verbal, tá? Que mesmo na situação normal, sem maiores tensões, ela gagueja. Isso. E aí você tem os tipos de gagueira, assim, que são os tipos de comportamento, né? Todos têm o mesmo mecanismo. O primeiro é repetir sílabas. Então você vai falar alguma coisa, né? Então isso é um tipo. Tem outro que é a repetição incompleta, que é quando você não repete uma sílaba, você repete uma consoante. Tipo, faca. Certo. Né? Isso é um outro tipo. Tem outro que é repetição de multissílabas, que você não repete uma sílaba nem um som, você repete uma palavra. Sim. Então, eu fui Sim. ali, né? É um outro tipo. Às vezes você repete sons fixos. Então, isso muita gente acha que não é gaga, mas tem. Que é quando você vai falar, você fica... Então eu sou gago. Exato. Do mesmo jeito que você é um pouco desastrado, ou qualquer pessoa é um pouco, não existe alguém que não é desastrado. A questão é o grau. Sim. Todo mundo é um pouquinho. Então, às vezes você vai dar uma aula, e você usa vícios de linguagem. Às vezes, se é muito prevalente, se é algo muito grande no discurso, mesmo com treino você tem dificuldade para lidar, então você sempre fala né. Sabe? Que é muito comum. Sim. Então você vai falar né. Só que é muito. Assim, chama muita atenção. Né? Se você pegar um professor falando e ele usa né algumas vezes, e você prestar atenção, aí isso vai ficar saliente na sua cabeça. Mas não é esse caso. É aquele caso em que a pessoa fala muito mesmo. Tá? Tinha um professor meu, na época do colégio, que inclusive ganhou um apelido por conta disso, que ele falava muito tá, né? Mas era a cada frase, assim. Sim. Né? Ele falava, não, porque isso não sei o quê, tá, né? E aí, ele virou o professor Tané. Claro. Né? Ninguém, nem lembro mais qual é o nome dele. Né? Virou o apelido. Eu tenho o vício de fazer muito. Então, mas isso você faz só em contexto de aula ou você faz geral? Geral, eu acho. Não, em contexto de aula, palestra, com certeza. Que aí tem a questão mais da exposição ao público. Eu vou começar a prestar atenção se eu falo isso também em conversas, mas acho que falo. Então, assim, pela definição do DSM-5, que não é muito clara também, né, ainda está em discussão, a rigor isso não seria gagueira mesmo, porque a gagueira tem que ter uma disfunção de fluência.
né? Então as pessoas entendem o que você fala e tal. Isso só dá uma disrupção da atenção. Mas eu assim, chega a chamar a atenção. As pessoas chegam a falar pra mim, falam, nossa, você fala muito... Então, não, tudo bem. Mas você entende que... E o uso de uma palavra muito comum, principalmente entre millennials e pessoas mais jovens, que é tipo. Muita gente usa tipo como se fosse uma vírgula. Assim. Sim. Não é uma manifestação de gagueira, isso? Não, aí tem mais a ver com causa eficiente ambiental, do uso da língua. Né? É igual você falar ok. A palavra mais falada no mundo é ok. Né? Ok é usado correntemente. Então, isso não configura mas ok ele tem um sentido, né? O tipo também, né? Tipo, não tem função pega no nenhuma. Sul. Se você pegar a frase inteira da pessoa e tirar todos os tipos que ela disse... A frase se mantém intacta. Exato. Então, se você pegar a frase da pessoa e tirar todos os ou fa, também fica. Sim. Né? Só que no caso da gagueira, né, é uma questão de causa material. Tem alguma coisa no cérebro que essa produção acontece com essa característica. Você colocar tipo, é uma questão de causa eficiente, é a influência da cultura. Entendi. Ou aqui em São Paulo se fala mano, né? E no Sul fala bah. Né? É a mesma coisa. Quem é do Sul sabe, tem 300 tipos de bar. Você tá feliz é bar, você tá triste é bar, você tá desconfiado é bar. Né? E você não entende quem é de fora. Sabe? Então, tem uma coisa da causa material que coloca um termo que é repetido, então parece que é gagueira, mas não é. E tem questão da causa material que é do seu cérebro. Perfeito. Tá? Por isso que eu quero desconstruir a ideia da gagueira como um problema, necessariamente. Sim. Do mesmo jeito que você ser desastrado pode ser um problema se te afetar muito, se a frequência é muito grande, a gagueira ela pode ser um problema se ela for muito grande, mas todo mundo pode ter um pouco. Numa fase de desenvolvimento, todo mundo pode ter um pouco. Perfeito. Inclusive eu mesmo, eu também sou gago, só que não em português. Eu sou gago em espanhol. Em espanhol você gagueja? Sim. Não, mas gago mesmo, assim, é engraçado. Por quê? Gago de que tipo? Da sílaba, da consoante, da palavra? Do som, de consoante. De consoante. Isso, é que pode ser qualquer coisa. Sim, mas tipo, você estica uma consoante... Não, eu não produzo. Não produz? Então é assim. Me dá um exemplo. Não, funciona assim. Você tem um som que eu não tenho. Certo. Por exemplo, você consegue dobrar o R. Então, carro. Isso. Por exemplo, carro. Exato. Você consegue dobrar o R. No meu desenvolvimento fonoaudiológico, eu não consegui desenvolver isso. Eu não falo carorororô, tá vendo? Eu não consigo dobrar rápido. Você só fala rorororô, você não fala rrr. Isso, que é uma fase, né? Então, quando você vai falar em espanhol, onde isso é imprescindível, tem palavras que você tem que falar perro. Isso. Exato. Não sai. E aí, se eu falo perro, o pessoal não entende. Perro não é perro. Exato. O pessoal não entende. E aí, eu já sei que eu vou falar errado, então eu falo ainda perro, aí fica gago. Entendeu? Então, tem pessoas que desenvolvem uma gagueira... E quando você fala perorororô, eles entendem? Não. Depende do país. Depende do país. Se forem, por exemplo, no Paraguai, eles não têm o R dobrado. Então eles falam tudo como se fossem brasileiro falando em espanhol. Eles falam perro? Falam. Lá? Aí eles entendem. Mas se for em outros lugares... Entendi. Se for na Onde é espanhol mesmo, aí já... É que tem muita variação. Quanto mais espanhol... mais difícil de entender. Quanto mais perto do espanhol, sim, aí é mais difícil. Mais difícil. Porque lá, de fato, eles dobram mesmo tudo. Bastante. Assim, né? Então você vê que, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, que uma criancinha ela é gaga em português, mas não em espanhol, em francês, é por causa dos sons. Sim. Então, pelo dito no e-mail, né, a criança passou a maior parte da vida na França do que em português, em São Paulo, né, no Brasil. Então ela não desenvolveu os sons necessários para língua em português. Sim. E aí quando ela vai falar, dá uma engasgada, e aí quem vê de fora parece que é gago. Certo. Tá? Então você tem gagueiras culturais, criadas pela falta de treino daquele fonema, enfim. Pega o japonês também. Sim. Por exemplo, a pessoa nasce no Japão. O desenvolvimento vocal no Japão ela tem menos sons que o em português. Sim. Mesmo que a pessoa saiba português, estude fluentemente, ela vai gaguejar algumas horas. Sim. É normal. Para o japonês não existe o conceito de tio. Isso, exemplo, né? Um tio em cima da vogal. Assim, né? Então, para eles é mais complicado reproduzir isso e ela acaba gaguejando na hora. Assim, né? Aí, com muito treino, você melhora. Né? Então, assim, você tem gagueiras criadas culturalmente, seja por termos que você coloca, seja porque você não desenvolveu atributos da linguagem, da fala, para falar a língua. Né? Se você treinar, melhora. Isso é causa eficiente, né? Do ambiente, do contexto e tal. Mas tem pessoas que têm causa material, é o cérebro mesmo. Sim. Então, em qualquer língua, daria um ruim. Então, tem pessoas, por exemplo, em português, que tem uma causa material, tem ali um distúrbio de fluência um pouquinho, mas em português você nem percebe. Mas quando ela vai falar outra língua, ela gagueja mais. Entendeu? Porque passa daquele limiar.
sabe? De dificuldade, aí a pessoa fala, né? Então tem muitos gagos, por exemplo, e aí outra questão do preconceito que é zoado, e é uma besteira, que elas já sabem os tipos de sons que ela dá ruim. Né? Então tem pessoas que não falam P direito, o T, o F, né? Sim. Então elas evitam palavras com isso. Então elas ficam trocando palavra, né? Como uma forma de reduzir, né? De evitar. Outras devem ficar nervosas por antecipação. Isso, tem um feedback positivo. E aí vem uma questão que as pessoas relacionam muito. Muita gente diz, gagueira é porque a pessoa é ansiosa. E vamos deixar na descrição um artigo mostrando que pessoas gagas, assim, fizeram uma amostragem com pessoas comuns e pessoas que têm distúrbios de fluência, e a prevalência de distúrbios de ansiedade é a mesma. Tá. Ou seja, a ansiedade pode aumentar a gagueira, mas não é causa. Tá? Ela é um efeito associado, mas ela não é causa. Entendi. Tá? Então, pessoas com ansiedade, com distúrbios de ansiedade, podem desenvolver, por causa eficiente, gagueira. Certo. Mas pessoas gagas vão desenvolver a gagueira independente de ser ansioso ou não. Tá? Isso é importante. Tá. Aí, como a gagueira começa na infância, sim, ela tem relação com o desenvolvimento do cérebro. E aí é uma pergunta muito interessante desse fenômeno, que é assim, 20% das crianças começa com 3, 4, 5 anos, né, a ter uns comportamentos. Só que o cérebro dela está se desenvolvendo. Então, a gente não sabe, não tem uma explicação ainda muito clara se a criança desenvolve a gagueira e aí o cérebro dela se desenvolve diferente, ou o cérebro dela é diferente, por isso ela fica gaga. Não dá pra ver a temporalidade. Não sabemos ainda o ovo ou a galinha aí. Não dá pra saber direito, né? Isso é uma questão de causa formal, né? Como o cérebro se desenvolve, né? Então não sabe quem vem primeiro. Se eu fiquei gago e aí meu cérebro se desenvolve diferente, ou se meu cérebro já era diferente, mas ainda não cheguei a ver, e aí por isso eu fico gago, né? Tá. E aí, pra resolver isso, você tem que ir na causa material, que é os genes. Então, eles começaram a tentar mapear genes pra gagueira, que são relacionados com a gagueira. E eles encontraram 3 genes. Que caracterizam uma pessoa gaga. Só que não todos os casos. Somente 10% dos casos de gagueira tem associação com esse gene. Vixe. Então tem 90% que são outras coisas. Aí inclui eu, inclui você, inclui um monte de gente. Então ainda estamos no começo. Isso, por isso que volta... Então a gente está falando de 20% de 25%. Isso já dá 5%. Isso. Né? Aí 10% desses 5 que dá meio. Exato, isso. Muito bem, muito bem. Tá vendo? Bom saber teoria de probabilidade, né? Muito bem, que é as intersecções. Então você vê que os genes, assim, quando você tem um gene alterado, para efeito de informação, você tem um gene que chama GNPTAB, você tem um outro gene que chama GNPTG e outro que chama NAGPA. Coloquei um artigo na descrição com isso, tá? Quando a pessoa tem um desses genes alterados, esses genes estão no cromossomo 12. É o caso de gagueira mais grave, assim, que é mais característico, tá? São 10% dos casos, que são os casos mais graves, né? Mas tem outros 90% que são gerados por outras condições. Então, às vezes, eu posso ter um gene alterado. Se eu tiver um gene alterado, eu posso desenvolver a gagueira. Mas se eu tiver treinamento no ambiente, reduz muito a chance. Então, mesmo nesses casos. Isso. Mesmo nesses casos que tem esses marcadores genéticos. Isso fica um pouquinho, mas dá para desenrolar bem. Né? Um caso interessante, vamos deixar na descrição, que é um vídeo do TED, muito interessante na Austrália, né, o TED de Sydney, que é uma moça cantora lá na Austrália, e ela é gaga. Né? Então, ela nunca apareceu, ela sempre apareceu publicamente cantando. Então, ela não parecia gaga. Ela não era, zero gaga. Né? Só que aí ela fez um TED, que ela chama Megan Washington, ela fez um TED falando, eu sou gaga, né? E contando a história e tal, né? Então foi a primeira vez que eu me mostro em público. E ela de fato tem Só quem era próximo dela, que provavelmente já sabia que ela era gaga, mas como uma figura pública, como ela era cantora... Isso. E ela mostrava as estratégias, que são muito parecidas com as estratégias que a gente... Interessante. Muito interessante. Então, vale a pena estar lá, né? Dá pra assistir, é um TED curtinho. Inclusive, ela faz a palestra, depois ela canta. Aí você vê que some, né? E aí, por que pessoas que cantam... Ou, por exemplo, você é gago, mas você tá lendo um texto, você não gagueja. Quando você lê o texto, tá? Por que isso acontece? Tem um pouco a ver com cacoete. Lembra da síndrome de Tourette? Que a pessoa lá tinha movimentos involuntários, né? E quando ela, por exemplo, estava andando de patins, ela não tinha. Que era quando o cérebro focava na atividade motora, sumia o cacoete, né? Grave. A gagueira é um pouco parecida. Quando você foca a atenção numa atividade, é diferente de produzir ela por sua conta. Sim. Então, por exemplo, você falar por conta é diferente de você ler um texto. Então, você tem 3 fases da produção da fala, né? Você tem a criação da representação, tipo, pensa na palavra faca.
tá? Primeiro. O segundo é a elaboração do termo faca e o terceiro é a produção, né? A pessoa com distúrbio de fluência ou gagueira, imagina, para dar uma analogia, uma metáfora assim, imagina, por exemplo, uma linha de montagem em que você tem 3 trabalhadores. O primeiro trabalhador coloca uma caixa, o segundo verifica se a caixa está certa e o terceiro produz a caixa ou usa a caixa para alguma coisa. Embrulha, sei lá. Isso, né? E tem a linha de montagem. O problema não está nem no trabalhador, nem nas caixas, mas está na esteira. Então, imagina que no meio da esteira tem tem um dente da esteira quebrado. Tá. Às vezes a caixa passa, às vezes ela cai fora. Isso é a gagueira. Tá. Então, assim, não é um problema cognitivo, que seriam os trabalhadores, e não é um problema do signo, ou do significante, ou do significado, que são as caixas. Tá. É a estrutura do cérebro. Certo. Tá? Então, ali tem um dente engasgado, às vezes sai errado a caixa, ou passa direto, ou sai errado. Então, é muito parecido com o mecanismo do cacoete. Certo. Só que a área cerebral é diferente. No caso do cacoete, tem lá os gânglios da base. Então, o Naruhodo 130 explica bem, né, a característica dos gânglios da base. No caso da gagueira, é uma área cerebral, a área cerebral da linguagem. Tá? Que fica geralmente no lado esquerdo do cérebro. E você tem 2 áreas, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Então, imagina que entre a área de Broca e de Wernicke, você tem uma via neural. Tem um feixe de neurônios ali. Esse feixe de neurônios é a esteira. Né? E esse feixe tem alguns problemas. Ou ele tem um problema, ou outras áreas que se relacionam com eles afetam a atividade desses neurônios. Tá? Então, a área de Broca ela é relacionada com o processamento da linguagem, com a fluência. Então, quando você está lendo um texto, por exemplo, você olha o texto, você lê a palavra e fala, né? Isso não dá problema na pessoa com gagueira, né? Então, ela olha a palavra, cria a palavra na cabeça dela e fala. Quando ela tem que produzir por conta própria, pode dar ruim. A mesma palavra. A mesma palavra. Então, ela não está processando a linguagem, ela está criando a palavra, né? A área de Broca, né? A área de Wernicke diz respeito à compreensão. Tá. Então, eu falo para você, faca, vem uma compreensão. Eu falo da Duda, não vem. Não vem nada, né? Ou seja, a área de Wernicke não reconhece. O que é isso, né? Sim. E aí, quando essas 2 áreas não têm uma comunicação muito boa, é quando a gagueira acontece, tá? Entendi. Então, às vezes é um problema de comunicação dessa área, às vezes é a intrusão de outra área nisso. Então, por exemplo, essa área de Broca e de Wernicke ficam geralmente do lado esquerdo do cérebro. Você tem áreas do lado direito que afetam essa relação. Tá? Por exemplo, você tem outras áreas que não são relacionadas com fala. Por exemplo, memória. Né? E algumas delas ficam do lado direito. Então, às vezes, entre os hemisférios, a gente já falou disso, tem uma área que chama corpo caloso. Sim. Né? Tem um artigo muito legal que a gente deixa na descrição, que pessoas gagas têm o corpo caloso mais denso. Mais denso. Ele tem mais vias, mais conexões. Certo. Então, na verdade, não é que os gagos têm um problema de comunicação. Eles têm comunicação demais. Então imagina que você está fazendo... Imagina que eu e você estamos fazendo uma coisa e tem uma terceira pessoa que fica falando. Sim. Vai atrapalhar. Ou seja, você tem estímulo demais. Então as pessoas gagas têm estímulo demais ao invés de ter um estímulo regulado de forma adequada. Existe algum indício de se a incidência de gagueira é maior entre homens ou entre mulheres? Assim? Sim. É 3 vezes mais prevalente em meninos do que meninas. Eu te perguntei isso porque eu acho que todos os gagos que eu conheci na minha vida eram homens. Sim, é muito mais prevalente em meninos do que meninas. E sabe o que é pior? Não se sabe por quê. Não se sabe. Assim, você achava que, como é mais prevalente em homem, se tiver uma causa genética no cromossomo X. Sim. Né? Mas não tem nenhuma relação com o cromossomo X. É mesmo? Não. Estão se estudando... Esse mecanismo genético, esse marcadores genéticos aí que você falou, ele acontece tanto em homens quanto em mulheres. Sim, está no cromossomo 12, então os dois têm a mesma chance. Né? Mas os meninos têm mais. Não se sabe direito se é efeito de hormônio na infância, testosterona, estrógeno. Tá. É uma hipótese ainda muito vaga. Não se sabe se tem a ver com o eixo HPA, que é um eixo que diz respeito à gestão do estresse também. Não se sabe. Então, é uma coisa que não se sabe mesmo. É impressionante. Assim, embora um caso de gagueira que ficou famoso na internet... Sim. Tenha sido protagonizado por uma mulher. Que não é gaga. Exatamente. Ela não é gaga. Acabo de descobrir que ela não é gaga. Não gaga. Não é, nunca foi. Não tem nenhum problema de linguagem. O meme da gaga, então, não é de uma gaga. Não. E mostra como todos nós podemos bugar.
Então, é exatamente esse exemplo. Então, imagina. Pra quem não conhece, é o meme do sanduíche Ishi, que é protagonizado pela Ruth Lemos. A Ruth Lemos é uma nutricionista que estava dando uma entrevista ouvindo o retorno da própria voz. Sim. E o retorno da voz estava atrasado, um pouquinho, um segundo. Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. Você pode diminuir a quantidade de gordura. Então você fala e ao mesmo tempo atrasado você ouve o que você acabou de falar. Sim. É exatamente o mecanismo que eu estou descrevendo. A gente está fazendo uma tarefa e tem um terceiro falando. Sim. Atrasado. Tipo, dá um bug. E aí ela acaba reproduzindo justamente as características de uma fala gaga. Exato, de uma pessoa com distúrbio de fluência. Ela troca a palavra, você vê que ela faz trocas, né? Ela vai falar... Então esse elemento externo que atrapalha acaba fazendo com que você tenha essa gagueira temporária. Isso, é o melhor jeito de estimular a gagueira numa pessoa, para ela saber como isso. É você colocar um retorno de voz um pouco atrasado. Né? Podemos fazer esse experimento, hein? Pode fazer. Aí você entende como que você quer falar e não consegue, ou você sabe que vai vir uma palavra e você não consegue evitar. Só que esse fenômeno, ao invés de acontecer fora, acontece dentro da sua cabeça. Certo. Então esse que é o problema, né? Mas, de novo... Mas é uma maneira como o cérebro dela reagiu àquela situação, né? Então, assim, não necessariamente todo mundo vai... gaguejar porque... 100% das pessoas vão fazer. É mesmo? 100%. Não, sem dúvida. Assim, se você treinar, você consegue inibir a ação da influência auditiva. Se você treinar bastante. Isso. Mas porque mesmo tem assim, gente que trabalha com ponto de retorno a vida inteira. Né? Faz parte da profissão dela. Isso, essa pessoa, ela consegue, né? Essa pessoa, ela tem esse treino aí, né? Sim, só que... de não ser atrapalhado por uma vozinha que fica o tempo todo falando na cabeça dela. Ela aprende a inibir isso, mas se você reparar, ela só consegue fazer isso em alguns momentos. Quando ela está na situação de trabalho como locutor, ela tem a voz de locutor e tem a voz dela. Certo. E no momento da voz dela, se colocar esse retorno, ela buga. Entendeu? É aprendizado. Só que quando acontece dentro da cabeça da pessoa e tem um feedback de uma área cerebral na outra, é muito difícil. Sim. Né? De inibir uma área, assim, você não consegue. E aí, por isso, a gente entra, por exemplo, no tratamento. Né? Gagueira não tem cura. É uma característica... É igual ser desastrado, não tem cura. Né? No Naruhodo sobre desastrado, a gente fala que fazer atividade física te ajuda, né? Tem um pouco mais de controle. A gagueira tem vários tipos de atividades e terapias, mas aí, de novo... Tem 90% dos casos de gagueira que a gente não sabe muito bem, é multifatorial. Então, às vezes, a estratégia funciona para algumas pessoas e não para outras. Então, é importante. Sim. Eu tenho um amigo muito próximo que que você conheceu, inclusive, no meu casamento, que é gago, e fez umas sessões de fonoaudiologia, onde ele aprendeu alguns truques. Isso, né? Você aprende estratégias. Truques para inibir a gagueira ou para você não deixar tão explícita. Isso. Né? A gagueira. Né? Com, sei lá, esticar determinadas palavras, né? Enfim, tem vários truques que... Então é mais isso, né? Você aprender estratégias para mitigar os efeitos da gagueira do que uma cura. Não existe uma cura. Exato. Por exemplo, essa que você comentou chama terapia de modelagem. A terapia de modelagem diz respeito a você falar as sílabas. Certo. E perceber aquelas que você tem mais e menos dificuldade, né? E quando você vai falar uma sílaba que você tem mais dificuldade, você fala ela um pouco mais devagar, ou você treina mesmo, às vezes é uma questão da boca. Sim. O fato de você desenvolver melhor a fala dessa sílaba diminui a gagueira, para alguns casos. Falar um pouco mais devagar. Todo mundo que é gago sabe que já tentou falar mais devagar para ficar menos gago. Só que quando você fala mais devagar, parece que não é você mesmo. A pessoa sente isso, fala, eu não quero ficar disfarçando como eu sou de verdade. Né? E a pessoa depois desencana, fala mesmo. Mas na terapia fonoaudiológica, às vezes vale a pena falar devagar as palavras como um treino. Perfeito. Então, uma vez por semana, é igual exercício, né? Você não faz exercício todo dia. Então, uma vez ou duas por semana eu vou falar bem devagar para melhorar o resto do período. É bem uma atividade física. Você faz atividade física para ter mais funcionalidade nos outros períodos. Certo. Então, é tipo uma terapia mesmo, né? Isso tem a ver com essas terapias de modelagem. Tem a terapia de feedback auditivo, que é essa do sanduíche Ishi. Então, eu coloco um retorno para você com um atraso bem pequeno e treino um pouco a sua fala. Certo. Então, às vezes, esse atraso ajuda você a criar uma voz dentro da sua cabeça atrasada também. Certo. Né? Tem a ver com o nosso Naruhodo sobre percepção de tempo. Aqueles 80 milissegundos, dá para você treinar para aumentar ele um pouco. Certo. Né? Em algumas pessoas tem um efeito legal.
E tem uma evidência muito interessante, deixamos o artigo também. Você sabia que pessoas gagas, quando elas vão ficando mais velhas e vão perdendo audição, elas ficam menos gagas? Sabia? Por quê? Porque elas estão sendo menos atrapalhadas pelos sons externos? Então, pensa que você tá falando e ao mesmo tempo você tá ouvindo sua própria voz. Sim. Né? É o fenômeno do sanduíche-ishi. Sim. Então, você produz e ouve. Sim. Se tiver um atraso, vai dar o sanduíche-ishi. Certo. Né? Quando você tá ficando velho, de tchan, você vai ficando surdo. Ou seja, não tem um feedback auditivo. Ou e aí seja, você só você fala. é menos atrapalhado pela sua Isso, própria voz. Exato. E aí você fala melhor. Em alguns casos de pessoas acontece isso. Olha só. A pessoa fica surda, mas pelo menos fala. E quando a pessoa está cantando, Altair? Qual que é o mecanismo parecido Com o Tourette. É um mecanismo parecido com o Tourette. Então, quando você canta, você está prestando atenção na prosódia, que é o ritmo. Certo. Né? Então, sei lá, você vai cantar uma música, parabéns pra você. Você pode cantar parabéns pra você, no ritmo. Certo. Você pode cantar, sei lá, hoje de manhã, fez sol. Não importa a palavra. O que importa é esse ritmo. E aí, como você decora esse ritmo, você presta atenção nele. Certo. É igualzinho o caso de Tourette. Então, uma pessoa, quando ela tá parada, de repente ela mexe a mão, né? O Tourette. Quando ela tá andando de patins, o cérebro dela tá prestando atenção em andar de patins, na tarefa. Então, é porque a sua atenção está concentrada em outra coisa. Na melodia, na prosódia. E não na frase em si. Isso, na produção da palavra. Então, Por isso que, quando ela canta, ela tende a esquecer da gagueira, assim, ou ela não é que ela esquece, é que você dá conforto para uma área, você diminui o peso de uma área. Se ela falasse cantando o tempo todo numa harmonia que ela conhece, ela provavelmente gaguejaria Esse é um menos? tipo essa é uma das formas de terapia. É uma das formas? É você mudar a prosódia. Às vezes a pessoa muda o sotaque dela. E esse sotaque dá uma melhorada. Só que para algumas pessoas é ruim. Tipo, eu sinto que não sou eu mesmo. Claro. E aí, então, de novo, aí vem a questão da adaptação social, né? Você não tem nenhum problema em ser gago. Assim, não tem nenhuma questão cognitiva, você consegue passar em prova, fazer todas as coisas que você precisa fazer, não tem nenhum problema. Por que a sociedade tem que impor isso? É puramente social, né? Exato. O bloqueio, né? O atrito, a fricção. Assim. A questão é puramente social e de aceitação, né? Então, o grande desafio, principalmente das sociedades de fluência verbal, que estudam, que tratam de gagueira, é como você lida com as crianças. Bullying, né, todo esse tipo de coisa. E mesmo na prática clínica, né? Às vezes a criança tem uma pequena gagueira normal, que vai sumir depois, mas as pessoas ficam corrigindo, né, quando ela é criança. E aí gera um efeito nela de não conseguir falar direito e não querer falar, e aí vira uma bola de neve. Então, boa parte da terapia, por exemplo, psicológica aplicada a fono, é falar para os pais, mano, não atrapalha, entendeu? Deixa a criança um pouco, sabe? Deixa ela expressar, deixa ela tentar, dá um ambiente tranquilo. Sim. Se a escola já faz bullying demais, você vai ficar fazendo bullying em casa, sabe? Então, às vezes, baixa a bola. Tá? É normal, é o desenvolvimento. Vai ficar ruim se você continuar cobrando, porque é o desenvolvimento natural. É a mesma coisa que você cobrar, seu desastrado. Porra, o que você tá fazendo, né? Ou, por exemplo, porque muita gente não aprende matemática por causa disso. Você fala, seu burro. Acabou, a pessoa não vai aprender. Então, a grande parte da questão atual é a pesquisa em si, né? Porque tem várias causas que a gente não sabe. E também a questão do bullying, da aceitação social. Porque as pessoas com distúrbios de fluência falam muito, se expressam muito bem de outras formas e dá tudo certo. Sabe, elas têm a mesma chance de ter um emprego, de qualquer emprego, qualquer posição, são igualmente inteligentes, capazes e você não tem nenhuma razão para discriminá-las. Para encerrar, só para te dar uma ideia de prevalência, a gagueira mais grave, afeta 1% da população mundial. É muita gente. No Brasil, você tem 10 milhões de pessoas com algum nível, e desses 10 milhões, 2 milhões têm um nível mais grave. Então, a gente fala de um contingente grande de pessoas, né? Que a área de fonoaudiologia, né, os estudos de voz e fala, tentam lidar com isso, né? Então, felizmente, o Brasil é um centro de referência mundial de pesquisas de fono. Então, caso você tenha algum problema de gagueira, procure, por exemplo, a Associação Brasileira de Gagueira, que o site é a Abra Gagueira, por exemplo, ou as universidades. Então, a Fofito na USP, a Faculdade de Fono na Unifesp, eles têm clínicas e com certeza podem dar uma assistência muito legal para vocês. E o interessante é que a gagueira ela é muito relacionada com outros distúrbios motores, apesar de não ser um distúrbio motor, ser um distúrbio da fala. Que mostra que como áreas do nosso cérebro às vezes não conversam muito bem, né? Mas não quer dizer que nosso cérebro não funcione adequadamente, só mostra uma variação do comportamento que é algo comum e esperado nas pessoas.
E a gente tá gravando esse episódio aqui em novembro, né, Altair? Mas existe um Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Exatamente. Né? Que é em outubro, dia 22 de outubro, é isso? Isso. Então, pro ano que vem, né, ou mesmo você pode acessar, vamos deixar na descrição o site, né? Que tem mais informações ainda sobre o fenômeno, gagueira, como identificar, locais de tratamento. E recomendamos a todos que têm alguma dúvida ou problema que procure. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.